Olá, eu sou o Michel Missi, professor do Programa de Pós-Graduação em Sociologia e Antropologia da UFRJ e do Programa de Pós-Graduação em Justiça e Segurança Pública da Universidade Federal Fluminense. Nós estamos começando a nossa aula 4, dedicada a mercados ilegais e violência. Nós vamos inicialmente relembrar rapidamente o que nós tratamos na aula 2, para que tenhamos uma continuidade melhor da nossa discussão. Então, na aula 2, nós tratamos dos problemas conceituais da categoria violência e, em seguida, trabalhamos aquele modelinho da criminalização, criminação, incriminação, examinamos as estatísticas brasileiras na área de regulação das violências, a capacidade do Estado de gerir essa área, tanto no plano da polícia quanto no plano da administração da justiça, e verificamos o quanto essa é uma área ainda cheia de desafios para serem superados, o que fica evidente pelo volume de homicídios no Brasil e, portanto, pela baixa garantia do direito à vida, que é um direito fundamental, um valor fundamental na modernidade. Nós hoje vamos entrar numa seara específica, a dos mercados ilegais. Os mercados ilegais são responsáveis, talvez, muito provavelmente, pela maior parte dos homicídios e de uma parte importante dos crimes violentos nas cidades brasileiras. Então, eu creio que examinarmos essa questão dos mercados ilegais pode nos ajudar a compreender também as variações, né, dos homicídios de um lugar para outro, no mesmo lugar no tempo e de um lugar para outro. Nós não vamos mais examinar as estatísticas nesse sentido, nós vamos agora tratar qualitativamente do problema dos mercados ilegais no Brasil. Vamos lá, vamos recorrer, como sempre, ao compartilhamento da tela e, sempre que for necessário, nós voltamos a conversar com vocês. Vamos lá? Essa aula 4, Figurações da Violência Contemporânea, nós vamos examinar a relação entre violência e mercados ilegais. Nós podemos fazer uma relação dos principais e mais convencionais mercados informais na América Latina, né? Esses são, com certeza, aqueles que, digamos, compreendem a esmagadora maioria das atividades ilegais em mercados no Brasil e em outros países da América Latina. O contrabando de diferentes tipos de produtos, inclusive de gado, tem um nome específico para isso, os carros furtados ou roubados, as peças de carros, as drogas ilícitas, os produtos de furto ou de roubo, né, que são comercializados. No Rio tinha um lugar chamado Roubalto, onde se vendia só peças de carro roubadas, né? E havia uma feira de produtos roubados na periferia da cidade, chamada Feira de Acari. Hoje não existe mais, mas é curioso, você tem uma feira só de produtos roubados. Armas, né, tráfico de armas, exploração e tráfico de mulheres, e aí compreendido aí principalmente o lenocínio, né, o tráfico de pessoas, os varejos de rua, os diferentes varejos de rua, são mais informais que ilegais, a pistolagem, o sicariato, né, que são os assassinos de aluguel, e a extorsão, né, que é uma mercadoria tipicamente mafiosa, né, a extorsão e a proteção, a oferta de proteção. Essas variedades de mercadorias, né, que são transacionadas em diferentes países latino-americanos, né? Um pouco mais o contrabando, um pouco menos as peças de carro, um pouco mais as drogas ilícitas,
tudo isso depende também, né, na relação entre os mercados, entre os países, né, do tráfico de fronteira. Quer dizer, que você tem, por exemplo, o Brasil. O Brasil tem uma fronteira muito extensa, né? Quase 17 mil quilômetros, com 10 países da América do Sul. Com exceção do Equador e do Chile, o Brasil tem fronteira com todos os países da América do Sul. Né? E essa enorme fronteira, uma parte dela é uma fronteira fluvial, mas há uma parte de fronteira seca, aquela que você pode atravessar sem maiores riscos, não precisa de ponte, não precisa de nada disso. E, além disso, você tem cidades localizadas na fronteira, são chamadas cidades gêmeas. Algumas delas, você atravessa a rua e já está no outro país. Né? Então, o controle social é muito mais complicado, muito mais difícil, porque você tem as legislações diferentes, polícias diferentes nos dois países. Né? E aí você tem situações como as que eu presenciei em vários lugares, Brasileia, por exemplo, no Acre, fronteira com a Bolívia, em que uma quadrilha de assaltantes assalta na Bolívia e depois foge para o Brasil, ou assalta no Brasil e foge para a Bolívia. É a mesma coisa que você vai encontrar sempre que o controle da fronteira não é suficientemente bem exercido. O que também não é fácil. Vejam, por exemplo, os Estados Unidos e o México. É uma fronteira de um pouco mais de 2 mil quilômetros que país mais rico da Terra não consegue controlar. Imagina 17, quase 17 mil quilômetros. Né? Então, você tem os pontos principais, né? Aqueles pontos críticos, onde a movimentação, né, de mercados ilícitos é mais forte, mais visível, e também a presença do Estado é maior. A presença da polícia, a presença do Ministério Público, a presença da Polícia Federal e assim por diante. Então, esses pontos nevrálgicos, vamos chamar assim, né, dos mercados informais na fronteira brasileira, né, são muito importantes para se compreender toda essa movimentação de mercadorias. Né. No caso, por exemplo, dos cigarros, você tem um contrabando de cigarros que é a marca característica dos mercados desse tipo no sul do Brasil. Né. Já no centro-oeste, a característica é o mercado de drogas e de armas, principalmente de maconha, né, no Paraguai, cocaína na Bolívia e no Peru, e também na Colômbia, né, e armas também em todos esses países. Você tem também para o norte a importância cada vez maior, né, do mercado de drogas ilícitas. Mas é interessante, por exemplo, em Rondônia, você vai ver a fronteira de Rondônia com a Bolívia. Você vai encontrar uma pessoa, um brasileiro que quer comprar droga para vender no Brasil, qual é a moeda? A moeda pode ser dinheiro, mas pode ser também um carro roubado. Então, ele transporta o carro para a Bolívia, vende o carro lá e, com o dinheiro, ele compra a droga e traz para o Brasil. Não é nenhuma rede, é um indivíduo. Isso feito de forma frequente dá uma boa grana para ele, evidentemente. E você tem as situações que envolvem famílias. Por exemplo, fazendeiros cuja fazenda, um pedaço está no Brasil, o outro pedaço está no Paraguai ou na Bolívia. Esses fazendeiros fazem, dentro da fazenda deles, a transferência das mercadorias de um país para outro e depois usam aquelas avionetas para levar a mercadoria para os mercados consumidores. Os mercados informais e ilegais convencionais na América Latina são esses. Agora, é claro que alguns deles deixam de ser convencionais quando alcançam um tamanho, uma importância, uma relevância para a questão da violência, que é o nosso tema, e que extravasam, por assim dizer, o nível que nós estamos examinando até agora. Acho que a grande alteração, a grande mudança que ocorreu nos mercados ilegais na América Latina foi o início da famosa guerra às drogas.
Entre 75 e 80, os traficantes colombianos montaram um grande esquema de comercialização de cocaína nos Estados Unidos para substituir a anfetamina, que era largamente consumida nos Estados Unidos, comprada legalmente nas farmácias. Quando a anfetamina começa a ser mais controlada, a venda da anfetamina começa a ser controlada nas farmácias americanas, né? Muita gente que estava praticamente viciado com anfetamina passa a comprar cocaína no lugar da anfetamina. Então, o mercado consumidor da cocaína nos Estados Unidos ele cresce bastante nesse período, né? E a Colômbia ela soube aproveitar bem esse momento e oferecer a cocaína produzida no Peru e na Bolívia para a satisfação dos consumidores norte-americanos. O negócio deu tão certo que a Colômbia resolveu entrar na produção. Ela que não produzia, ela passa a produzir. E com a produção, a Colômbia é um país enorme, então com a produção colombiana, o preço da cocaína despenca no mercado internacional, né? Você tem um resultado extremamente vantajoso, tanto para os traficantes atacadistas, quanto para os traficantes do varejo, né? Por quê? Porque a taxa de lucro se torna extremamente alta e atraente. E com o aumento da produção de cocaína, portanto, com o aumento da oferta, você tem uma demanda induzida, você começa a aumentar o número de consumidores que antes não consumiam e que passam agora a consumir cocaína, né? Então, com essa grande vantagem que vem a ser o aumento do tráfico internacional de cocaína, começa também em algumas áreas da Colômbia, mas também do Peru e de outras partes da América Latina, uma associação de guerrilhas, antigas guerrilhas de esquerda, contrárias ao governo ou ao capitalismo, uma associação dessas guerrilhas com produtores de folhas de coca, né, digamos, para financiar as atividades dessas guerrilhas. Em 1986, o presidente Ronald Reagan, nos Estados Unidos, através de uma série de decretos, inicia um combate à produção e comercialização das drogas como o resultado, digamos, do fim da Guerra Fria. A Guerra Fria está começando a acabar e os Estados Unidos precisam de um novo mote para a sua política externa e para o seu papel de polícia internacional. Então, a guerra às drogas substitui bem a contento o que antes mobilizava o financiamento militar americano, que era o anticomunismo. Então, agora, com o fim, o começo do fim do socialismo real da União Soviética e dos países do leste europeu, a guerra às drogas começa a substituir na política externa americana, com o termo do narcoterrorismo, né? Enfim, os investimentos militares. Então, você tem aí um conjunto de decretos, você tem a prisão, por exemplo, do ex-presidente do Panamá, o Noriega, como traficante para prisão nos Estados Unidos. Os Estados Unidos passam a fazer incursões, até então não previstas no direito internacional, vai num país, pega um traficante lá e leva para ser julgado nos Estados Unidos, por exemplo, né? Enfim, nós temos uma mudança espetacular, uma mudança muito forte no conjunto dos governos seguintes, depois do Reagan, o Bush pai, depois o Clinton, depois o Bush. Olha, e o que representou essa guerra às drogas? Não foi só uma guerra às drogas dentro dos Estados Unidos, não. Foi principalmente uma guerra às drogas nos países andinos, para tentar controlar a produção de folha de coca, né? E com isso, agências norte-americanas passaram a participar de ações de destruição de plantios de coca, de papoula, produção de ópio e de cannabis
na Colômbia, no Peru, na Bolívia, né? E a colocar agentes de segurança norte-americanos em convênios internacionais, Estados Unidos com a Colômbia, Estados Unidos com o Peru, Estados Unidos com... E toda essa movimentação, né, naturalmente, produziu também um aumento, um efeito na legislação de drogas, né? As antigas leis que controlavam drogas foram cada vez mais se tornando cada vez mais duras, né? E o tráfico de drogas virou crime hediondo, não é? As prisões, o tempo de permanência nas prisões aumentava cada vez mais. Enfim, você teve um processo de incremento da criminalização, da comercialização de drogas ilícitas na América Latina, principalmente, e não só entre os traficantes, mas também no mercado consumidor. Esse processo ele vai alcançar o seu pleno desenvolvimento por volta de final dos anos 80, início dos anos 90. Vamos agora ver no Brasil, né, como é que esse processo se deu. Né? Vamos dizer assim, vamos acompanhar a trajetória desse processo. O grande esquema, digamos assim, de acumulação de recursos ilegais, ilícitos, no Brasil foi o jogo do bicho. O jogo do bicho, que começou no Rio de Janeiro, ele criou, com o passar dos anos, né, já nos anos 40, final dos anos 40, um tipo de organização familística, de tipo mafioso, né, com uma grande presença em toda a cidade do Rio de Janeiro, né, e também no Estado, né, nos municípios do Estado, e com uma ligação clientelista com as populações locais, né, apoio a times de futebol locais, apoio às escolas de samba e tal. Tudo isso foi criando uma relação, digamos, bastante orgânica entre os banqueiros do jogo do bicho, né, que lavavam grande parte do dinheiro nessas atividades e, ao mesmo tempo, também obtinham com isso o auxílio, o apoio da população, né, que não apenas jogava no bicho, mas também neutralizava moralmente o processo de criminação dos bicheiros. Né. Isso, no Rio de Janeiro, se transformou num verdadeiro padrão. E mais relevante foi o fato de que, com a proibição do jogo em 1940, o jogo do bicho nunca foi legal. O jogo do bicho no Brasil nunca foi legal, nem mesmo quando o jogo era legal. O jogo no Brasil foi legal até 1946, 47. A partir da proibição do jogo, todo tipo de jogo, né, o jogo do bicho, que era clandestino, ganha uma relevância muito maior. Quem gosta de jogar, né, quem adora uma loteria, não é, passa a frequentar um jogo extremamente popular, que você joga em cada esquina da cidade, e onde o premiado recebe o prêmio. Não há ilicitude nesse caso, né, a famosa expressão, né, vale o que está escrito, quer dizer, vale o que foi anotado no talão do jogo. O jogo do bicho se transforma quase que folcloricamente numa atividade nacional, né? Vai se nacionalizando, vai para São Paulo, vai para o Espírito Santo, vai para Minas, vai para Goiás, vai para Mato Grosso, Ceará, Bahia, pronto. O jogo do bicho se nacionaliza, não necessariamente sob o controle total do Rio, né, mas através de uma rede, né, onde o Rio sempre teve uma proeminência. E vai desenvolvendo também relações com os políticos locais, né? Os banqueiros do jogo do bicho vão apoiando os políticos, financiando suas campanhas eleitorais e tal. E com isso vai se criando, né, toda uma estrutura, digamos, de proteção aos bicheiros, lembrando que o jogo do bicho não era crime. Né? O jogo do bicho é uma contravenção, quer dizer, é menos que um crime. Né? Você, se for, enfim, condenado por estar
vendendo um jogo, por estar vivendo o jogo, você é condenado no máximo por 6 meses de cadeia. O problema é que as disputas entre os banqueiros do jogo do bicho começaram a produzir efeitos de violência. O jogo do bicho, a disputa pelos pontos do jogo do bicho, né, entre os banqueiros, acabou por exigir o aparecimento de figuras de pistoleiros para protegerem os pontos. Então, começa a surgir toda uma organização, digamos, quase que empresarial, né, em alguns estados com lojas funcionando, lojas de apostas, né, mas também com leões de chácara, com pistoleiros para manter a segurança do local. Né. No Rio de Janeiro, os jogos sempre foram nas ruas, né, através de apontadores sentados em banquinhos que anotavam os jogos. Isso de uma forma muito extensa, muito difusa em toda a cidade, em todo o estado. Então, tudo isso, primeiro, a lucratividade é elevada, né, os banqueiros se tornam muito ricos, muito poderosos, financiam os políticos, que lhes dão proteção, e, por outro lado, criam um conjunto de condições para que outras modalidades de jogo também sejam acionadas, né? Depois do jogo do bicho, você tem os carteados, hotéis, e aí jogos clandestinos, porque o jogo continua proibido no Brasil. Tudo isso está acontecendo a partir do final dos anos 40, 50, né? A disputa entre os banqueiros produzindo muitas mortes no Rio, em outros estados. Né? O que chama também a atenção da repressão, a repressão ao jogo do bicho aumenta, aumentando a repressão ao jogo do bicho, aumenta também a corrupção vinculada ao jogo do bicho, tudo isso. Tudo isso coincide com uma mudança no padrão da criminalidade a partir dos anos 60, no Rio, em São Paulo, nas grandes cidades brasileiras. Mas vamos falar do Rio, porque o Rio acabou sendo uma espécie de modelo, né, de padrão para essa mudança. Você tem, na antiga capital da República, a passagem de um tipo de bandido, vamos chamar assim, né? Um tipo de sujeição criminal, né? Que era o malandro, que era o cara que utilizava da astúcia para obter vantagens, né? Seja como vigarista, seja como pequeno ladrão, né? Que trabalhava com o furto, né? Esse padrão do estelionatário, né, esse padrão ele vai sendo substituído a partir do início dos anos 60, né, pelo padrão do assalto armado, né, cada vez mais assaltantes, uma quadrilha de assaltantes, 3, 4 assaltantes assaltam taxistas, assaltam postos de gasolina, né, assaltam armazéns. Né. Essa mudança, né, de padrão do pequeno ladrão, batedor de carteira, do estelionatário, do vigarista, do malandro, para um outro tipo que a imprensa passa a chamar de marginal. É o marginal e, evidentemente, a mudança do padrão também é acompanhada de uma mudança de padrão da polícia. A polícia passa a agir de forma muito mais violenta do que antes. Um novo modelo digamos, de ação policial vai sendo introduzido, surgem os esquadrões da morte, por exemplo. Né? E esse processo está em curso quando já alguns assaltantes começam a ir mais longe, inclusive a buscar assaltar bancos. Assaltar bancos não é a mesma coisa que assaltar um posto de gasolina. Mas, enfim, essas tentativas começam a acontecer, meados dos anos 60, né, 68, 67, e isso coincide, né, com o AI-5, com a nova Lei de Segurança Nacional e também com a passagem do movimento de massas para a ação armada por parte, né, dos brasileiros que estavam
descontentes com a implantação da ditadura. Então, você tem uma guerrilha que começa também a assaltar bancos para financiar as suas atividades políticas, né? E os assaltantes do banco convencionais, os criminosos comuns, né, que, digamos, melhoram a sua capacidade nesse período, assaltam muitos bancos. Então, você tem um período de muitos assaltos a banco no Rio de Janeiro, também em São Paulo e em outros estados. A Lei de Segurança Nacional, que foi aprovada em 1969, incluía no mesmo artigo tanto os assaltantes de banco comuns quanto os guerrilheiros. Eram incluídos ali como terroristas, como assaltantes de banco. Então, eles eram incursos na mesma lei. O processo de criminação seguia o mesmo processo de criminalização. Então, esses assaltantes e esses guerrilheiros passam a conviver por algum tempo nos mesmos sistemas penitenciários, incursos na mesma lei. Isso não dura muito tempo, mas dura o tempo suficiente para que as atividades dos presos políticos, que começam a formar coletivos de defesa dos seus direitos, contaminem os presos comuns. Os presos comuns que também já tinham um perfil diferente, porque já eram homens com uma capacidade, bom, para assaltar um banco, já tinha que ter uma capacidade melhor digamos, de educacional menor. Geralmente tinham um segundo grau completo, eram casados, muitos eram evangélicos. Então, esse padrão de criminoso comum, que era muito diferente do marginal dos anos 60, ele vai estar muito propício a uma interlocução com os criminosos políticos, pelo menos uma parte deles. Alguns, inclusive, vinham de experiência política no passado, né? Alguns desses criminosos comuns. Então, você tem uma, digamos assim, uma simbiosezinha aí e tal, quanto à formação de coletivos de defesa dos seus próprios direitos dentro do sistema penitenciário. Ainda não estamos falando de comando vermelho, nem nada disso. Ainda estamos no plano de um coletivo de defesa de direitos. Tá? Bom, evidentemente que você forma um coletivo de defesa de direitos, você também vai querer, de alguma maneira, mudar as relações dentro do sistema penitenciário. Não permitir, por exemplo, que alguns presos sejam estuprados, não permitir que haja roubo dentro das celas, né? Então, esses assaltantes de banco começam a se organizar, eles começam também a impor, digamos, um conjunto de regras, não é? De procedimento para que eles tentam convencer os demais presos que o interesse de todos é comum e que eles não devem ser violentos uns com os outros, que eles, na verdade, devem se apoiar mutuamente, né? Como fazem, e aí o efeito demonstração, como fazem os presos políticos. Então, nós vamos assistir ao surgimento, né, de um agrupamento que a imprensa vai chamar de Comando Vermelho, que controla de dentro do sistema penitenciário uma rede fora do sistema penitenciário, uma rede que vai tentar ocupar, né, agora em lugar de assaltar banco, que estava cada dia mais difícil, vai tentar ocupar agora o controle de pontos de venda de drogas nas favelas do Rio de Janeiro. Então, aos poucos, o surgimento do Comando Vermelho vai se associando, né, à migração do assalto a banco para o varejo do tráfico de drogas, né, e para a oferta de proteção aos traficantes que, caindo presos, chegavam ao sistema penitenciário e recebiam a proteção desse agrupamento do Comando Vermelho. Como Comando Vermelho, surgiram também outros comandos, né? Então, surgiu o terceiro comando, surgiu... E aí as divisões, as dissidências dentro deles. Com as dissidências, você tem vários agrupamentos, vários coletivos criminais disputando, né, os territórios de venda de cocaína. A cocaína com uma lucratividade altíssima, exatamente nesse período, quer dizer,
coincidiu com a entrada da Colômbia na produção, com a queda do preço da cocaína e a entrada do Comando Vermelho no controle dos varejos nas favelas. E aí a disputa pelo controle, né, com as outras facções. É isso? E aí uma corrida armamentista, uma grande corrida armamentista. Quem é que fornece armas para essa corrida armamentista? A polícia. São policiais que vendem armas que eles retiram ou roubam dos paióis da polícia militar ou do exército e vendem nas favelas. Isso era feito à luz do dia. Vários moradores me contaram na época, né, como é que isso era feito sem o menor constrangimento, sem o menor problema, né, à luz do dia. Então, só que essas armas que eram roubadas, pequenas armas da época, não eram suficientes para deter, não é, digamos, a ambição dos grupos em luta. E, como toda corrida armamentista, ela começa com as armas existentes e depois passa a querer armas cada vez melhores, né? E aí, então, estrutura-se, no início dos anos 90, a rota do tráfico de armas, que vem do Paraguai, por exemplo, passa pelo Mato Grosso do Sul, interior de São Paulo, via Dutra, né, para abastecer as facções no Rio de Janeiro no início dos anos 90. Em 1994, a situação no Rio chega ao seu limite, né? O volume de mortes, o volume de repressão, a tentativa de controle da situação é cada vez mais difícil. E aí, né, o que seria o último elo dos mercados ilegais se agiganta, né, que são as ligações perigosas entre policiais e traficantes. Vejam que já no jogo do bicho, a polícia já mantinha relações bastante positivas com os bicheiros, né? Muitos policiais recebiam salários do jogo do bicho, eram funcionários do jogo do bicho mesmo, eram ligados aos bicheiros, aos banqueiros, trabalhavam com eles ou para eles, né? Quando não chegava a contaminar, inclusive, os altos escalões da polícia. No caso do tráfico, o que ocorreu foi diferente. Quer dizer, no caso do tráfico, foi a relação não é de assalariamento. Os traficantes são pobres, são relativamente pobres. Eles não têm a mesma magnitude dos bicheiros. Então, o que eles fazem é oferecer vantagens aos policiais em troca também de vantagens. Então, uma relação de troca, né? E aí nós podemos dizer que surge um segundo mercado sobre o mercado anteriormente existente. Para nós entendermos isso melhor, vamos avançando aqui nos nossos gráficos. Vamos ver, por exemplo, como é que funcionava o varejo, né? O varejo nas favelas. Esse é o modelo do funcionamento do varejo, do tráfico no Rio de Janeiro nos anos 80 e até o final dos anos 90. Basicamente, ainda hoje, mas um pouco mais complexo hoje em dia. Bom, você tinha o dono da boca, né, que era chamado o homem, ou o general, né, que nem sempre estava livre, às vezes estava preso, né, mas que era ligado à rede das facções, aos demais donos de boca, né. Ele próprio tinha várias bocas, ele podia ter bocas em várias favelas. E ele mantinha um gerente geral, o braço do homem, geralmente um morador da favela, que se encarregava, né, de controlar o comércio local, né? Então, o gerente geral tinha 3 gerentes, né, sob seus cuidados diretos. Você tinha o gerente do preto, que era o gerente da maconha, da venda da maconha. O gerente do branco, que era o gerente da venda da cocaína. E o gerente dos soldados, que era o cara que, esse sim, assalariado, que controlava a segurança da boca de fogo, né? Os soldados, né? O gerente do branco tinha os subgerentes, também tinha o contato com o pessoal que trabalhava na embalagem, na endolação, na embalagem das drogas, né? E o sistema todo ele, porque é um sistema numa área pobre, sem capital, inclusive sem capital social, por isso que precisava ter um ponto de venda fixo, né?
o sistema todo baseado em consignação de vendas, porque ninguém tinha dinheiro. Então, o vapor, por exemplo, ele levava uma carga de 300 papelotes de cocaína para ele vender, ele levava sem pagar nada. Depois de vender, é que ele ia, então, pagar para o subgerente, ou o subgerente ia pagar para o gerente do banco e assim por diante. Então, era um sistema em que todo mundo estava devendo a todo mundo. E, naturalmente, se alguém quisesse aí roubar, ou dar um banho, não devolver o dinheiro, ou então, se houve uma operação policial e o cara perdeu a droga para a polícia, né, ele ficava em maus lençóis, naturalmente. Então, você tinha já um controle violento interno ao varejo, né, que produzia mortes, né, e você tinha também um controle externo sobre aqueles que vinham comprar para vender em outro lugar, os chamados aviões. Além disso, você contava com os meninos, com as crianças, como fogueteiros. Eles soltavam foguete para avisar que tinha uma quadrilha de fora chegando, ou que tinha uma operação policial chegando e tal. Hoje em dia, os fogueteiros trabalham com celular, com rádio, walkie-talkie. Foi-se o tempo em que os fogueteiros trabalhavam soltando foguetes ou empinando pipas. Essa estruturazinha do varejo, tá, ela se multiplicava na cidade inteira. Então, você tinha 700, 800 favelas, você tinha 2.000, 3.000 bocas de fumo espalhadas só na cidade do Rio, fora as demais cidades do estado, e esse modelo vai se espalhando também, como antes do jogo do bicho, agora esse modelo também vai se espalhando para outras cidades. Só que esse modelo só podia subsistir, essas condições aí só podiam subsistir se tivesse, naturalmente, proteção. Sem proteção, isso não funciona. Não bastava o gerente dos soldados, não bastava a proteção armada dos soldados. Era preciso a proteção da polícia. Então, já que não havia uma organização mafiosa para oferecer proteção, essa organização acabou se constituindo por policiais. Então, os policiais começaram a transacionar proteção para essas bocas de fogo, em troca de dinheiro ou outras vantagens. Então, esse troca-troca, ele criou um mercado parasita, um mercado que transacionava proteção sobre um mercado que transacionava drogas. Um momentinho. Para diferenciar as mercadorias como drogas, são mercadorias econômicas, da oferta de proteção, quando a oferta de proteção, que também é uma mercadoria econômica, mas quando ela é oferecida por agentes públicos, ela deixa de ser apenas econômica, porque ela depende agora de uma avaliação de correlação de forças, ela depende agora da privatização da soberania do Estado por um indivíduo, ou por vários indivíduos policiais ou outros agentes públicos que vão privatizando, né, o quantum de soberania que eles portam no seu cargo e transformando esse poder em uma mercadoria para obter vantagens. Essa mercadoria ela tem uma dimensão de poder. Ela só pode existir se ela tiver uma dimensão de poder, né? Senão ela não se diferencia de qualquer outra mercadoria. E é exatamente essa dimensão de poder, de violência que ela carrega, é que lhe confere o caráter de uma mercadoria de tipo especial, que eu tenho chamado de mercadoria política, mercadorias políticas, né? Nós podemos dizer que há 5 tipos básicos de mercadorias políticas. Eu não vou entrar muito em detalhes sobre isso, apenas quero chamar a atenção de vocês para esse segundo mercado. Esse é um mercado que parasita os demais, né? Você tem o clientelismo, né, que é onde a troca é menos compulsória, onde você se sente menos obrigado a realizar a transação, né? Portanto, é também menos grave, né? Você tem depois o tráfico de influência, que já vai ficando mais grave, mas também não é tão compulsório assim, né? Na verdade, depende do interesse de ambas as partes, né? Como também o acordo ilícito,
né? Todos eles dependem do interesse de ambas as partes, mas é preciso entender que para que isso exista, uma das partes é mais forte que a outra, senão não haveria mercadoria política, né? E porque a uma é mais forte do que a outra, você tem uma troca assimétrica. E essa assimetria da troca, né, em grande parte, é dependente do caráter de poder que está está imbuído no serviço que está sendo oferecido, né? Ou na categoria de pessoa que pode oferecer esse tipo de serviço. Então, é o caráter, digamos, de violência ou de poder, né, que está implícito na produção do bem que vai ser trocado, né, ou que está implícito na categoria de pessoa que pode deter esse bem ou esse poder, né, isso vai se tornando cada vez mais grave quando envolve funcionários públicos, por exemplo, que é o caso da corrupção, né? E, finalmente, no caso da extorsão, que é a troca menos livre, né? É a troca mais compulsória, aquela em que você, na chantagem, por exemplo, você se sente mais obrigado a fazer a troca, mesmo quando você não gostaria de fazê-la. Se alguém sequestra, por exemplo, um filho seu, não é? Você vai querer entrar nessa relação de troca, mas você não está entrando de livre e espontânea vontade, você está entrando porque você quer o seu filho de volta. Então, é um grau de troca, um tipo de troca, onde a violência, o poder da outra parte, né, praticamente impõe a você a necessidade de estabelecer a relação de troca e aceitar as condições em que essa troca vai se dar. É isso que se deu no caso do tráfico no Rio. Policiais passaram a extorquir os traficantes, passaram a oferecer, muitas vezes, mercadorias políticas de diferentes tipos, por exemplo, informar que vai ter uma operação policial na semana seguinte, ou então prender um gerente e depois cobrar não sei quanto do dono para liberar o gerente, e assim por diante, né? Então, esse tipo de trocas, né, de mercadorias políticas é uma dimensão importante para a compreensão não só da violência, como da expansão dos mercados de varejo no Rio. Por que da violência? Porque aí a repressão ao tráfico passa a ser um modo de regular o preço da mercadoria política. Quanto mais, né, você reprime, mais você torna o traficante necessitado de fazer um acordo com você, né? E o preço do acordo, evidentemente, aumenta quanto maior for o risco e a vulnerabilidade em que se encontra esse traficante. Enfim, essa junção de mercadoria política com os mercados ilegais, né, de todo tipo, né, acaba por produzir uma acumulação social da violência inédita até então, desconhecida até então, né, e que só pode ser compreendida se nós juntarmos isso também com a sujeição criminal dos trabalhadores do varejo de drogas, né, com o conflito entre os coletivos, as facções, pelo controle de territórios das favelas e conjuntos habitacionais, pela corrida armamentista entre as facções e com a polícia, pela generalização da extorsão policial aos traficantes, pela banalização das operações policiais em favelas, produzindo cada vez mais mortes, né? E, finalmente, né, e aí nós vamos chegando ao momento mais terrível, mais drástico dessa história toda, na transição de grupos de policiais corruptos que se baseavam em grupos de extermínio para a formação de milícias, para a formação de organizações de oferta compulsória de proteção a moradores e comerciantes de um determinado bairro ou de uma determinada área da cidade. Esse é o ponto que nós chegamos. Esse processo de acumulação social, entendeu? Que começa com o jogo do bicho, que começa com a mudança do padrão de criminalidade, do malandro para o marginal, e do marginal para o assaltante de banco, e do assaltante de banco para o traficante de morro,
né? Todo esse processo, essa transição toda. Há um ponto muito importante que eu descuidei, mas que eu volto a tratar e trato também para entender o caso da nacionalização desse processo, né? Que é o fato de que é impensável a capacidade de organização do Comando Vermelho, né, nas suas origens, se nós não entendermos que os assaltantes de banco foram incursos na mesma Lei de Segurança Nacional que os guerrilheiros. Então, quando veio a anistia, em 1979, os guerrilheiros se beneficiaram da anistia e os assaltantes de banco não, porque os assaltantes de banco não eram presos políticos. Ora, mas ambos estavam em curso da mesma, foram condenados pela mesma lei. Como é que você podia tirar um e não tirar o outro? É por isso que o pessoal que vai dar origem ao Comando Vermelho se revoltou. Eles se revoltaram, inclusive criaram o slogan, né, que depois vai reaparecer em São Paulo, que é o slogan Paz, Justiça e Liberdade. Né? Paz, Justiça e Liberdade era um slogan político, era um slogan, digamos, de conteúdo ideológico, né, onde eles queriam dizer que por que nós ficamos de fora, se nós fizemos a mesma coisa que eles. Acontece que eles não fizeram a mesma coisa. Os presos políticos não roubaram para si, roubaram para um projeto político, enquanto que os assaltantes de banco roubaram para si. No entanto, pelo fato de estarem cursos na mesma lei, né, criaram essa situação, digamos, de uma desigualdade de tratamento, o que aumentou profundamente a revolta entre os não anistiados. Né? Esse dado é importante porque esse slogan vai reaparecer à frente, né, em São Paulo. Então, para a gente ter um resumozinho dessa nossa conversa até agora, nós temos que a relação entre tráfico, né, e diferentes tipos de ilegalismos, em grande parte depende da existência de mercadorias políticas ligando autoridades, de alguma maneira autoridades, né, com o tráfico. Por outro lado, essas autoridades, de posse das mercadorias políticas, aprendendo a lidar com as mercadorias políticas que são oferecidas aos traficantes, percebem que é mais negócio elas se organizarem, como os traficantes se organizaram, e oferecerem proteção aos moradores que se sentem inseguros com a existência de criminosos na área. E mais do que isso, as milícias não só passam a oferecer proteção, como passam a oferecer outras mercadorias, algumas das quais os traficantes também ofereciam, como, por exemplo, internet, cabo de net gratuito, né, clandestino, gás, né, transporte público clandestino. Os investimentos, inclusive, passaram a ser em imóveis. Né? Então, você tem um processo de generalização na oferta de mercadorias ilícitas e mercadorias políticas, tanto por parte de policiais quanto por parte de traficantes. Essa associação aí, né, toda essa associação com os trabalhadores sob sujeição criminal é o que explica, em grande parte, a violência, a acumulação social da violência que nós temos assistido, inicialmente no Rio de Janeiro e depois se espalhando para o resto do Brasil. Observe, por exemplo, no caso do Rio de Janeiro, entre 2002 e 2009, comparativamente, a frequência média de registros policiais de mercadorias ilícitas. Observem, por exemplo, como as armas, né, são a mercadoria mais apreendida e de maior valor, né, seguidas pelas drogas, depois pelos jogos, pelas apreensões vinculadas aos jogos, e depois é que vem o contrabando, né, os ilegalismos de diferentes tipos, né, econômicos e políticos, a corrupção, envolvendo funcionários públicos, políticos, e a área de sexo, por exemplo, a exploração de sexo, né, de casas
de sexo. Essa proporção que está aí é uma proporção que se mantém até hoje, né? Basicamente se mantém até hoje. É ela que, essa frequência média anual de registros policiais, dá conta também de que essas são as áreas privilegiadas pela polícia para, digamos, mostrar serviço, né? Então, essas são as áreas que significam duas coisas. Significam que essas são as mercadorias mais transacionadas, mas também significa que são as mercadorias mais reprimidas, aquelas que são mais, digamos, que interessam mais à repressão, né? É essa a conclusão que se pode tirar, né, desse tipo de informação, de forma de dado, né? Olha aqui como é que é interessante. Você tem um aumento, né, do conjunto de presos cumprindo pena em regime fechado, quer dizer, trancafiados, né, entre 67 e 2010. Olhem só como é que, a partir da nova lei de drogas, que descriminalizou o consumidor, a partir de 2006, como é que cai o volume de presos. Isso dá uma dimensão, né, do quanto havia uma quantidade de presos que não eram perigosos, nem eram realmente importantes, não é? Num país onde, volto a lembrar, a taxa de elucidação de crimes violentos é baixa. Então, a descriminalização do consumidor, né, não inteiramente, porque ele tem que responder, tal, mas ele não é mais encarcerado. Então, você tem uma queda significativa do número de presos cumprindo pena em regime fechado a partir de 2006, né, em decorrência disso. Isso mostra bem, entendeu? Essa interação, essa sintonia entre o trabalho policial, o processo de criminalização, o processo de criminação e o processo de incriminação, bem como o processo de sujeição criminal. A sujeição criminal são aqueles que permanecem sempre presos, né? Eles são presos, cumprem pena, saem, voltam, não saem nunca desse círculo vicioso. São os chamados bandidos, né? São aqueles que a gente acha que são irrecuperáveis, que só matando e tal. A gente não, né? Uma parte da sociedade, lamentavelmente, pensa isso. Bom, a partir do sucesso no Rio e depois em São Paulo, né, nós temos a difusão das facções criminais no Brasil. Vocês observam, por exemplo, o surgimento e a consolidação do PCC, o primeiro comando da capital em São Paulo, que começou imitando o Comando Vermelho, inclusive com o mesmo slogan, e depois foi ganhando uma qualidade associativa muito superior à do Comando Vermelho, né? Hoje, vários estudos que mostram, né, que eles formam algo assim como se fosse uma irmandade, uma maçonaria, e é uma estrutura bem organizada, com contatos telefônicos, debates, diálogos para se resolver, inclusive punições, né? Conjunto de regras, né? O proceder, tudo aquilo que no Comando Vermelho começou e depois se perdeu, no PCC parece ganhar consolidação, transformando hoje, talvez, no principal coletivo criminal no Brasil. E aí você tem, inicialmente, acordos, né, entre o Comando Vermelho e o PCC, tanto no atacado, no controle do tráfico nas fronteiras, quanto também no varejo, né? E depois você tem as rupturas, né? O PCC rompe com o Comando Vermelho, faz aliança com o Amigo dos Amigos, rompe com o Amigo dos Amigos. As milícias fazem aliança com o Terceiro Comando Puro. Essas idas e vindas e essas associações, acordos e rupturas envolvendo, inclusive, agentes públicos, policiais, agentes penitenciários, bombeiros, né? Isso cria uma situação muito complicada, muito difícil de ser regulada, de ser controlada, com um aumento extraordinário da violência, né? E com a difusão das facções criminais por vários estados. Isso aumenta a repressão aqui, explode lá, né? E o controle da relação entre o sistema penitenciário e os mercados locais de cocaína, de drogas, de maconha, de armas, né? Então, você tem uma movimentação que fica muito evidente, quer dizer, à medida em que o controle
No Sudeste, sobre a situação vai aumentando, principalmente começa em São Paulo, né? Porque o próprio PCC contribui para esse controle na medida em que ele passa a evitar a violência para exatamente melhor regular o mercado de proteção que ele oferece aos traficantes locais. E no Rio, né, as disputas entre as facções arrefecem, né, com o aparecimento das milícias. As milícias começam, né, a produzir efeitos diferenciados, né, de alianças entre as facções e tal. Você tem uma queda, né? Além das políticas públicas, claro, tanto em São Paulo como no Rio, o PP e tudo isso leva a uma queda, a metas de redução de homicídios, tudo isso são políticas públicas bem levadas adiante e tal, levam a uma queda dos homicídios e também um aumento do controle, né, da regulação da violência no Rio, em São Paulo, em Belo Horizonte, pouco menos, mas, em compensação, nós vamos assistir uma migração, não necessariamente de pessoas, né, mas da violência do Sudeste para o Nordeste, o Norte e o Nordeste. Né? Então, de uma hora para outra, né, cidades que não tinham problema, eram cidades tranquilas. Eu fui dar um curso em João Pessoa, 15 anos atrás, não tinha nada, era tudo tranquilo. Né? Depois, né, se tornam cidades com índices de violência semelhantes àqueles que no passado atormentavam os cidadãos do Rio e de São Paulo. A difusão das facções criminais por vários estados, não é? Isso também fez com que as polícias militares acabassem se empoderando através das suas associações, exigindo aumentos de salários, porque também estavam expostos à violência exercida no seu cotidiano de trabalho, e as polícias militares começam a fazer greve, começam a se empoderar, começam a eleger representantes políticos na Câmara dos Deputados, no Congresso. As milícias começam a crescer, já se fala que começam também a buscar uma nacionalização, quer dizer, né? E as suas alianças, as alianças das milícias com políticos locais, muitos deles de extrema-direita, né? Levou, no Rio de Janeiro especialmente, à construção de uma aliança muito forte entre milicianos, grupos de policiais não milicianos, mas ligados a associações de classe e políticos, e, enfim, que elegeu muita gente que era absolutamente desconhecida até recentemente. E esse processo também levou a mudanças significativas no nível federal, né? Com a eleição de um ex-capitão do Exército para a presidência da República, com tudo o que isso significou pelas suas ligações, da sua família aqui no Rio. Tudo isso não pode ser compreendido fora de todo esse contexto que nós procuramos trazer para vocês hoje. Né? Esse mapa foi produzido pela Camila Nunes Dias e pelo Bruno Paes Manso, que lançaram, inclusive, recentemente um ótimo livro chamado A Guerra, que eles falam de tudo isso que eu estou contando aqui para vocês. E aí mostra como é que o PCC, o Comando Vermelho e uma série de outras facções locais surgiram e passaram a ser responsáveis pelo aumento da violência local. No Ceará, no Rio Grande do Sul, 12 facções, não é? Os Manos, a Cara, Unidos pela Paz, Primeiro Comando do Interior. E aí isso vai se espalhando, o Bonde dos Malucos, a Al-Qaeda, a Família do Norte. Então, nós hoje no Brasil estamos diante de um gravíssimo desafio, que não é um desafio só dos grupos criminosos convencionais, traficantes do varejo. Não, nós estamos também diante de uma fratura, de uma ruptura dentro da soberania do Estado brasileiro, fratura que se expõe dentro da força policial, né,
com a constituição de organizações criminais formadas por agentes públicos, extraídos da polícia e também de outras áreas, né, do Estado, armados, né, e produzindo um tipo de modelo, né, que faz uma espécie de fusion do modelo mafioso do jogo do bicho com o modelo de varejo dos traficantes. É isso aí. Nós temos não apenas o desafio convencional dos mercados ilegais, né, que nós listamos no início dessa aula, como também agora o desafio, né, de um tipo de organização de estilo mafioso, com alianças políticas fortes e com uma base em agentes públicos armados que querem, de toda maneira, oferecer proteção ao cidadão brasileiro. Se nós lembrarmos, né, da nossa aula 2, da nossa aula anterior, sobre os fundamentos do Estado moderno, sobre os fundamentos da cidadania, né, e sobre a sacralidade, o valor da vida como um valor fundamental, né, da sociedade moderna, nós temos, diante do modo como essa pandemia, né, está sendo enfrentada pelo governo federal no Brasil desde o seu início, nós podemos nos perguntar, né, até que ponto a vida é um valor fundamental na sociedade brasileira. Será mesmo? Será que a vida é um valor tão apreciado assim, a ponto de nós termos um volume tão elevado de homicídios e um volume tão elevado de pessoas mortas numa pandemia que poderia ter sido melhor controlada desde o início? Essas são as questões que certamente hoje atormentam muitos dos que estão pensando os problemas brasileiros e certamente tem tudo a ver com a discussão sobre a relação entre mercados ilegais e violência. Eu espero que não tenha ultrapassado o tempo. Acho que as orientações bibliográficas desta aula serão úteis para aqueles que quiserem aprofundar os pontos tratados, a começar pela minha própria tese de doutorado, defendida há mais de 20 anos atrás, onde eu trato desses temas que eu trouxe aqui para vocês, até de certa maneira de forma pioneira, e os artigos e livros que se desenvolveram nesse período, né? Também o trabalho pioneiro da professora Alba Zaluar, né? E agora os trabalhos que se desenvolvem em São Paulo, ótimos, trabalhos de ótima qualidade, e que começam a interessar cada vez mais os estudiosos dessa área. É isso. Eu creio que o objetivo principal desse minicurso foi trazer para vocês um conjunto de questões, de perspectivas e de dimensões envolvidas nas figurações contemporâneas da violência que permitam a vocês que estão fazendo graduação ou já estão fazendo a pós-graduação se interessarem mais pelo tema, buscarem ler mais sobre o assunto, e para aqueles que já estão trabalhando nessa área de pesquisas, organizar melhor a sua reflexão de modo a que o seu investimento nessa área seja original e produtivo. É o que eu espero e agradeço a todos por terem nos acompanhado todo esse tempo. Tá? Muito obrigado e até uma próxima oportunidade, se assim for possível, se nós pudermos nos reencontrar. Não é? É isso aí. Tá? Muito obrigado a todos e até uma outra oportunidade.